O céu dessa semana traz um movimento interessante de desaceleração estratégica combinado com impulso de ação que precisa ser bem direcionado. Existe também assim uma tendência clara de querer avançar, decidir e agir até mais rápido, mas o contexto ele ainda pede análise, responsabilidade, controle de expectativas para evitar os excessos ou esses movimentos precipitados. A gente está na transição da lua cheia em Libra para a lua minguante em Capricórnio. E o que traz naturalmente aí um deslocamento de foco dessa máxima exposição de visibilidade, de validações nas relações, os ânimos inflamados para um período então de reavaliação das estruturas, definição e balanço dos resultados de todo o ciclo que vai terminar. É uma semana muito mesmo produtiva, com grandes oportunidades de avanço nas iniciativas, nos empreendimentos, nas ações. O futuro não se prevê, ele se constrói a partir de escolhas e escolhas muito bem feitas. Nesse canal aqui você vai aprender a usar a astrologia como ferramenta estratégica, prática e objetiva para te orientar, para você decidir melhor as suas ações e as iniciativas nos seus negócios e na sua vida. Eu sou Patrícia Ungarelli, astróloga empresarial, mentora em autoconhecimento e desenvolvimento profissional e humano e utilizo sempre a astrologia como ferramenta estratégica nas decisões, como bússola para a descoberta de potencialidades, de talentos, para posicionamento e principalmente assertividade nas escolhas. Aqui o céu ele é sempre cenário. Ele revela contexto e ele não é tratado como destino. Lembre-se aquela da máxima astrológica que o céu inclina, mas não determina. E a forma como você age diante dele é o que realmente constrói resultados. Por quê? Porque a responsabilidade de toda essa decisão sempre permanece nas suas mãos. Se essa proposta faz sentido para você, considere assim se inscrever aqui no canal, ative então o sininho, fica comigo até o final, já aproveita aí, já dá o like, principalmente para que a gente possa estar juntos aqui toda semana, inclusive, para a gente falar do céu e dessa maneira de tratar as informações na sua vida, nos seus negócios. Vamos então agora mergulhar na análise da semana do dia 5 ao dia 11 de abril. E antes disso, vamos deixar aqui alguns recadinhos, que eu sempre tenho alguns recados aqui para vocês, e é sempre bem importante. Então, primeiro recado, para você se ingressar ali no nosso grupo VIP, que é o grupo de WhatsApp, que é o grupo onde eu estou sempre perto de vocês, onde você pode deixar ali a sua pergunta. Você também pode deixar a sua pergunta aqui. Aliás, pessoal, deixa aí no comentário aqui do vídeo a sua área de atuação. É sempre bom eu conhecer a área de atuação de vocês, porque assim, na hora que eu preparo todo o conteúdo, também direciono informações específicas para essa área do seu negócio, do seu trabalho. Mas lá no nosso grupo é onde você recebe sempre com antecedência os eventos, os lançamentos, os cursos, tudo que eu estou fazendo, todas as minhas atividades, você recebe lá em primeira mão as atualizações e também, lógico, todos os benefícios que estar ali te proporciona. Então, ingressa lá no nosso grupo VIP. E o outro recado é que esse trabalho que acontece aqui semanalmente, aqui dentro do YouTube há tantos anos já, ele tem uma versão mais profunda, a Astrovisão Premium, que é o nosso clube de assinatura. Então, estou te deixando aqui o convite para você também conhecer a proposta do Astrovisão Premium e vou deixar o link. Esse link vai ficar aqui no nosso chat, vai ficar no primeiro comentário fixado e também vai ficar nas informações do vídeo para você ir até o nosso a nossa plataforma de informações para você conhecer a proposta desse trabalho, desse clube, dessa comunidade de astrologia para negócios, onde você vai se encontrar comigo uma vez por mês ao vivo, onde a gente vai fazer um trabalho de planejamento com as suas coisas, com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu negócio. Vamos aprofundar em temas, você vai poder levar seu mapa
Enfim, é um trabalho bem interessante. Vou deixar aqui o link para você conhecer mais as propostas ali de tudo que a gente faz ao longo de todo o ano. Bom, então vamos lá. Agora a panorama aqui da semana de análise, como eu falei, a semana do dia 5, a semana do dia ao dia do dia 5 ao dia 11. É uma semana, gente, de ajuste, ajuste de ritmo, com um impulso. Então, é um ajuste de ritmo com um impulso de ação bastante crescente, de iniciativa. A gente tem aspectos bem desafiadores, então, Sol, Júpiter aí em tensão, em desafio, de aspecto de desafio, traz ao longo ali da semana bastante expansão, bastante excesso também, mas excessos que podem se refletir ali em decisões econômicas, principalmente mais arriscadas, e temos bons aspectos bem produtivos de Marte e Urano, principalmente, que favorecem movimentos rápidos, esse sentimento de urgência, movimentos bem até impulsivos, mais assertivos, principalmente em inovação, tecnologia, e pode indicar avanços significativos aí, e mudanças inesperadas nos setores, principalmente esses setores de empreendedorismo e tecnologia. A semana ela exige equilíbrio, é a transição da lua cheia para a lua minguante, equilíbrio entre essa revisão estrutural e impulso de ação. O avanço, então, ele é mais eficiente quando ele é alinhado com um planejamento e um reconhecimento das responsabilidades envolvidas nos erros, principalmente. Fase lunar. Então, a gente tem uma fase lunar que vai da lua cheia em Balança, em Libra, para a lua minguante em Capricórnio e traz esse cenário, como toda lua minguante. Então, lua minguante aqui é muito importante aqui para esse trabalho. Você que acompanha sabe como é que a gente enfatiza bem as fases lunares. Então, quando a gente chega nessa fase, na fase minguante, a gente está fazendo então um fechamento de ciclo. É o melhor momento para você fazer uma reavaliação, então uma revisão prática, isso para qualquer lua minguante. Agora, uma lua minguante num signo de estruturação, que é o signo de Capricórnio, o signo de Terra, cardinal, é ainda melhor esse trabalho de revisão, de assumir as responsabilidades, principalmente pelos erros que aconteceram ao longo do ciclo. Necessidade, então, de reorganizar toda essa base, a estrutura, rever também modelo de negócio, rever a parte administrativa e burocrática do seu negócio, do seu trabalho. E, ao mesmo tempo, aspectos que envolvem Marte, como eu falei ali no começo, dentro desse ciclo de lua minguante, indica o quê? A necessidade de avançar com bastante energia, aumento de energia, então iniciativa, o desejo de movimento, o desejo de acertar, o desejo de fazer. E isso cria aquilo que eu falei também no início, precisa de um ajuste de ritmo para usar bem esse potencial de avanço, mas com as devidas responsabilidades e precaução que a lua minguante em Capricórnio pede. E a combinação exige, então, o equilíbrio disso, entre essa prudência toda aí do ciclo de finalização minguante, com toda esse impulso de ação, de iniciativa, ou seja, agir aí com estratégia, evitando decisões que são muito impulsivas ou exageradas e baseada principalmente na ideia, e isso é importante, vou mostrar depois no final para vocês o mapa do ciclo dessa lua, e vocês vão ver ali no mapa, mas principalmente o excesso de confiança, o excesso da autoconfiança, e é aquela que faz a gente tomar decisões erradas, que vai ter consequências depois complicadas. Então, a lua minguante em Capricórnio favorece alguns pontos aí: revisão de processos, ajustes nas estruturas, principalmente nos modelos administrativos, redução de excessos, um bom momento para fazer corte de custos, muito bom momento, finalização das pendências, lembrando que a lua minguante sempre é a lua que resolve os problemas, que depois traz então a solução com o conhecimento adquirido nesse fechamento de ciclo, finalização então dessas pendências e organizar prioridades, e aí tem mais a ver até com o signo dessa lua minguante que é Capricórnio. Então é uma fase voltada para eficiência, para responsabilidade, para preparação, bem embasado para o novo ciclo que vai começar, só que com mais consistência, com mais enraizamento de aprendizado. Outra coisa bem legal da lua minguante é isso. Ela proporciona
com toda essa revisão, essas análises que a gente faz, esse balanço também do ciclo, ela proporciona uma fixação de conhecimentos. Então é um momento super produtivo de aprendizado, porque você vai eliminar as coisas que não funcionaram. Esse seria o jeito mais assertivo de lidar com a lua minguante. Eliminar as coisas que não vão com você para o próximo ciclo. Não funcionaram, não deram certo, não vão com você para o próximo ciclo. E dessa forma você faz o quê? Todo mês, toda lua minguante, uma oportunidade de aprender com os próprios erros e melhorar as coisas que funcionaram. Então é sempre um momento muito rico de aprendizado. Alguns negócios na semana se destacam pelas características da fase, mas pelas características dos aspectos também. Então, temos todo tipo de trabalho, negócio envolvido com gestão e principalmente reestruturação empresarial. Então, negócios que trabalham com reorganização, reestruturação de empresas, planejamento estratégico, lógico, isso é muito Capricórnio, revisão, todo tipo de trabalho que envolve revisões, revisão de meta, revisão de processos, revisão de metodologia, todos que fazem revisões também são favorecidos, e empresas que demandam a execução, a produtividade, uma coisa importante que é gestão do tempo também. Então, todos os negócios envolvidos com esses temas vão ser favorecidos. Setores ligados à inovação e tecnologia e mais por conta dos aspectos de Marte e Urano que a gente vai ver logo logo. Negócios que exigem agilidade com controle. Então, tudo que precisa de uma aceleração. E agora sim, vamos aí mergulhar um pouquinho mais nos aspectos. E agora, momento de pegar o seu caderno, seu planner, sua agenda. Aliás, essa é a recomendação que eu faço aqui para vocês. Venham sempre com a sua agenda, o seu planner. Esse é o maior objetivo aqui desse trabalho. É justamente poder te dar essas informações, mas que elas não fiquem vagando pela sua cabeça, porque aí elas não têm nenhuma utilidade. E a ideia da astrovisão é trazer utilidade para o seu dia a dia, com informações que vão te alinhar com uma decisão mais planejada, uma decisão mais organizada. Então, para isso, você tem que começar a se organizar também. Então, anote isso, anote numa agenda, anote no seu planner onde você se organiza. Então, usa a plataforma que você precisar, mas anota isso, porque é aí que você, com essas informações, depois vai organizar a sua agenda, vai organizar a sua semana. Então, como eu também faço por metodologia aqui, para vocês poderem ter sempre um resuminho, entender que estamos falando sempre de uma observação do céu, portanto, um processo de movimentação. Então é importante alguns conceitos muito chaves que eu trabalho com vocês há tantos anos, e eu repito sempre porque é muito importante. Sempre tem gente nova aqui. Aliás, agradeço todas as pessoas que se inscreveram agora nas últimas semanas aqui no canal. Então, é importante alguns conceitos. Lógico que cada astrólogo, cada profissional trabalha dentro da sua vertente, da sua especialização e também dos seus métodos, seus princípios, e aqui temos alguns. Um deles é esse conceito bem forte, importantíssimo para você compreender até como usar melhor toda essa informação, é que não existe liga-desliga no céu. Essa frase, ó, pode anotar aí na sua agenda. Não existe o liga-desliga. Então, ao falar aqui que vai ter lua minguante, depois é lua isso, lua aquilo, ou um aspecto X, no dia seguinte é outra coisa, entendam que isso é didático, tá bom? Também para vocês anotarem que aquele dia é o dia que entra a fase lunar, aquele dia é o dia do aspecto exato no céu. Mas um dia antes ele já está acontecendo, um dia depois também ele continua, porque ele vai se distanciando daquele ângulo, tá bom, gente? Isso é muito importante. Porque senão pode ficar essa ideia de que eu tenho que decidir algo naquele dia, se naquele dia então não tem o aspecto, então não vou decidir porque não tem aquele aspecto. Não, aqui a gente trabalha com a análise da semana inteira, então é para você treinar outro conceito importante aqui, o seu pensamento astrológico. É isso, a gente precisa aprender a pensar astrologia e não só formulinhas aí, tá? Que isso não funciona. Então, viemos aí de um tempo, ou seja, hoje é quinta-feira, outra coisa legal, a gente sempre faz aqui de quinta-feira, então esse resuminho serve também para a gente colocar aí começar a nossa organização. Então, a gente fala sempre da próxima semana, eu faço o resuminho de quinta até domingo. Então, nesse resuminho, estamos aí no ápice, na verdade, da entrada da lua cheia, então estamos agora, como é quinta-feira, na lua cheia, na fase de lua cheia, no signo
de Libra, no signo de Balança. Então, o momento de exposição total, exposição de resultados, de situações que ficam também erradas ou erros e acertos, tudo isso vem à tona, tudo isso fica à flor da pele, os ânimos se inflamam. Realmente, esse é a força da lua cheia, que é o ápice do ciclo. E a gente tem, normalmente, num aspecto de lua cheia, a gente tem um momento de exacerbação de ânimos também, né? Os humores podem ficar instáveis, e num signo, então, que fala de relacionamento, isso é que vem à tona. Então, um momento de vir à tona também as deficiências e os pontos fortes das relações pessoais e das relações profissionais. Então, tensões e ajustes nas parcerias, tensões e ajustes nas sociedades e uma necessidade de equilibrar os interesses envolvidos nas questões, em todas as questões, sempre conciliar, que é uma característica libriana. Então, observe aí os pontos fortes e fracos dos acordos. É o momento, sim, então, de expor, de lançar, de fazer vendas, de fazer as campanhas, de fazer publicidade, de fazer campanha de marketing, de mostrar o seu produto, o seu serviço, de mostrar o valor das suas, principalmente até o valor das suas parcerias. Momento bom de potencializar parcerias, sim, momento muito bom para isso. Evitar decisões, então, impulsivas nos conflitos, porque lua cheia deixa tudo muito grande, então os conflitos também podem ficar maiores. Dia 3 de abril, portanto, amanhã, a gente tem um trígono muito bom. Então, quem estava semana passada já anotou, já sabe, porque eu estou fazendo aqui o resuminho primeiro, que é o Mercúrio e o Júpiter. Então, um momento muito forte de clareza mental, facilidade nas comunicações, um aspecto que potencializa também todo tipo de ação de vendas que você estiver fazendo. Então, ele ajuda a comunicar com essa clareza, ele ajuda a ter assertividade na comunicação. Nas negociações, por exemplo, que ficam super produtivas com esse aspecto, traz oportunidades, inclusive, de boas negociações, de bons negócios também, e amplia a visão para que a gente consiga perceber melhor e alinhar melhor as oportunidades. Então, um momento ótimo para fazer reuniões que sejam importantes, para apresentar realmente as propostas. Lembra, juntando aí, né, lua cheia, que é o momento então para fazer isso, com um aspecto que favorece toda a comunicação, inclusive a passagem mesmo das ideias, fazendo com que as pessoas nos entendam melhor. Então a gente pode falar melhor, mas a gente também consegue levar a mensagem melhor para o outro. Então há entendimento. Mas nesse mesmo dia, a gente tem o grande desafio, que já foi pontuado na semana passada, e eu deixo aqui um reforço, porque estamos aí com essa exatamente em cima desse aspecto. É um aspecto desafiador, envolve Vênus e Plutão, que é justamente o planeta que rege essa lua cheia. Então, aí temos tensão realmente nas relações, temos uma tendência forte da questão das manipulações, dos jogos de poder, das disputas mesmo de poder e de controle, principalmente na questão de dominar naquele processo relacional, no processo de negociação, traz então uma certa desconfiança, pode trazer uma desconfiança nas relações e principalmente nas negociações, o que não é bom para o clima, não é bom para a energia envolvida e pode dar então risco da gente decidir de forma impulsiva, reativa, outro ponto importante desse aspecto, com muita cautela ou de uma forma desconfiada. Então, decidir de uma forma muito desconfiada e não ajuda a trazer a confiança para a tomada de decisão. Então, um aspecto que a gente precisa evitar os jogos, principalmente de poder, não tomar as decisões sob pressão, que é um aspecto também traz potencialização para essa decisão sob pressão e evitar essa um jeito muito interessante de trabalhar quando a gente está com esse aspecto no céu é que aquilo que até outro dia a gente estava confiando, estava tudo certo, a gente começa a ter umas cismas, uma cisma sobre algo, ou sobre aquela situação. E aquilo atrapalha a decisão, atrapalha o próprio relacionamento e às vezes faz perder negócio, faz perder uma venda, faz perder uma parceria por conta desses sentimentos que ficam no ar nesse aspecto de Vênus quadratura Plutão. Então, fica atento, manter aí uma postura mais racional.
nas negociações pode ajudar a gente a não entrar nesse jogo, que é um jogo de poder. Entrando agora, então, na semana de análise, lembrando, então, que é do dia 5 ao dia 11, a gente tem já o desafio. Então a gente já começa no domingo, né, dia 5, a gente já começa com o desafio. Estamos então também num momento de comemoração, então fica aí o alerta, porque é um momento, é uma Páscoa, um momento de confraternização, um momento que as pessoas festejam também, estão juntas, principalmente as famílias, muita gente viaja, anda aí com o carro para cima e para baixo, e esse é o aspecto dos excessos que eu falei no começo. Então, quadratura Sol-Júpiter, ele é um aspecto desafiador, ele pode sim trazer e acentuar a tendência dos excessos e das decisões assim super dimensionadas, e isso, principalmente por ser aí um domingo, ele entra muito mais nas questões de vida pessoal. Então, decisões, é momento que a gente se excede nas coisas, então nas comidas, nas bebidas e depois na autoconfiança. Olha que um bom trio. Esse trio pode levar a decisões bem equivocadas, por exemplo, na condução de veículos, nas tomadas de decisão, de dar um excesso da autoconfiança. Então, é aspecto de cuidado, tá bom? Bem sério. Anotem aí, bem sério. E expectativas também irreais nas negociações, se for um dia de trabalho, se for um dia que você está atuando, expectativas assim irreais, com possibilidade de ilusões também, risco de conflito, sim, aspecto que traz bastante risco de conflito, mas principalmente essa característica de espaço, né, de excesso, de se exceder nos comentários, nas palavras, nas comunicações. Então, o cuidado aí. Dia 8 de abril, estamos aí no dia, já na semana, né, ao longo da semana, e no dia 8, gente, a gente já está praticamente aí na força da lua minguante. Então, a partir do dia 7, a gente tem já essa virada da fase lunar, e aí é importante a gente entender que já vai caminhar para a fase de lua minguante, que não acontece ainda, vai acontecer mais para frente, mas já começa a entrar na fase. Mas é um dia, o dia, exatamente o dia que tem aquele excelente aspecto que eu falei lá no início, de Marte, sexto Urano, o aspecto de aceleração. Então, esse aspecto de agilidade, de inovação bem positivo, que traz oportunidades de soluções criativas, soluções diferentes para velhos problemas e uma aceleração ou uma agilidade na resolução desses problemas. Então, trazendo também iniciativas bem rápidas, traz essas soluções que eu falei antes, soluções criativas, soluções tecnológicas. Então, momento bom, talvez aí para descobrir aplicativos e métodos e programas, por exemplo, tecnológicos que te ajudem a decidir, te ajudem a acelerar. Oportunidade de implementar as mudanças. Então, como é um aspecto assim muito veloz, mas que trata também dessa iniciativa com essa assertividade, com diferenças, né? Um aspecto diferente, de iniciar de forma diferente, você consegue mudar coisas que estavam ali empacadas ou coisas que já estão obsoletas. É o momento de mudar de maneira muito inteligente, usando inclusive lógica também e, lógico, todas as novas tecnologias. Então, estratégias que a gente pode usar para esse período, testar novas abordagens e usando tudo isso que eu falei antes, agilizar os processos e inovar. E inovar com o planejamento, tá? Não é só chegar e fazer diferente, mas com o planejamento. No dia 9, gente, dia 9 de abril, a gente tem o ingresso de Marte. Olha como a gente está num período muito positivo de iniciativa e de aceleração. A gente tem o planeta Marte dentro da característica de Marte, que trata principalmente dessa iniciativa, e aí a gente está falando também do empreendedorismo, de começar coisas. Ele entra no signo, ele ingressa no signo que é o signo de domicílio dele, que é o signo de Áries, signo de Carneiro. E aí temos um aumento considerável de energia, de vontade de fazer, de coragem. Outro aspecto bem importante de Marte, sexto Urano, com Marte ingressando em Áries, é o aumento, sim, da nossa coragem para arriscar, principalmente. E aumento de produtividade. Postura que é mais direta, mais objetiva, mais assertiva, mais facilidade da gente também se posicionar, um aspecto muito bom, e um aspecto que favorece o início.
início de qualquer ciclo, principalmente aquele que está envolvido com ação e liderança. Então, um bom momento para tomar decisões também. Então, iniciar movimentos, as estratégias que a gente pode usar. Iniciar os movimentos mais planejados, porque lembra que o pano de fundo disso é a entrada da fase minguante, que sempre pede coisas um pouco mais avaliadas, mais planejadas e organizadas. E em Capricórnio, mais forte ainda. As estratégias também envolvem assumir mais protagonismo e agir com foco e mais direção. E aí sim, no dia 10 de abril, temos a fase minguante em Capricórnio, que traz essa redução de ritmo. Falei bem no comecinho, uma redução de ritmo, uma mudança, uma alteração no ritmo. O foco é sempre nos ajustes, no balanço, na reorganização, reavaliação. Lembra que a gente está reavaliando todo o ciclo, está acabando o ciclo lunar, vai começar um novo. Então é a fase da gente ter uma postura mais cautelosa, sim, momento introspectivo, lua minguante é introspectiva, mas ela é mais objetiva em Capricórnio. Então, momento de consolidar os aprendizados, falei isso lá no começo. Momento muito rico de aprendizado, porque você está fazendo toda essa reavaliação e está eliminando as coisas que não vão com você para o próximo ciclo. Então, é sempre um processo de lapidação, de melhoria, de desenvolvimento e, portanto, de enraizar os aprendizados. As estratégias que a gente pode usar nesse período, finalizar todas as pendências, então agora sim é o momento de resolver os conflitos que hoje, lembra, estamos ainda na quinta-feira, hoje ainda a força é de lua cheia. Hoje não é o período melhor, esses dias de lua cheia não são os melhores momentos de resolver conflito. Momento muito bom de olhar para eles, porque eles ficam visíveis, eles são revelados na lua cheia, mas não é o melhor período para você de fato resolver a pendência, resolver o conflito. Mas a lua minguante é. Então, finalizar as pendências, organizar os processos, principalmente as questões mesmo estruturais da sua vida, do seu trabalho, do seu negócio e revisar as prioridades, porque aí sim você tem um olhar bem crítico para revisar a prioridade, eliminando mesmo o que não vai funcionar, porque você já viu que não funciona, você não vai levar para o próximo ciclo. E aí fica sempre aqui com vocês, porque eu sempre deixo aqui dica bônus. Isso significa para outra semana ainda. Mas a ideia aqui é essa antivisão mesmo. A ideia é você saber as coisas antes. Então, a dica bônus do dia 13 de abril é: iniciamos então a semana, lá da outra semana, com um alerta. Temos a conjunção de Marte e Netuno, e é uma conjunção que tende a dispersar muito a energia, principalmente a iniciativa, principalmente os impulsos. Então, fica uma certa confusão e a gente tende a dispersar. Significa desperdiçar a mesma energia. Ou seja, todo aquele ímpeto marciano, lembra? Marte vai entrar no signo de domicílio, ele vai ficar poderoso ali, ele fica na sua casa, ele fica bem. Então a gente ganha energia, a tendência é ter mais energia, mas o Marte conjunto Netuno, toda essa energia, essa iniciativa, esse impulso, traz aí, tem uma tendência de ter uma dispersão. Então começa muito forte, a energia não vai para lugar nenhum, ou vai para todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, não chega em nenhum lugar de fato. Então, tomar cuidado aí com as ilusões e exatamente a falta da direção. No entanto, nesse mesmo dia, a gente tem Vênus sextil Júpiter, um dos melhores aspectos de todos. Então, é muito produtivo, mesmo tendo a recomendação de cuidar da direção da energia. Veja, é a direção da energia, tá? É para onde está indo a sua iniciativa para não ser fogo de palha só e não chegar a lugar nenhum. Vênus sextil Júpiter já é a oportunidade mesmo de expandir em parcerias, no processo de vendas, é aspecto de prosperidade, um aspecto que pode trazer oportunidades prósperas, oportunidades que vão dar resultado, que vão trazer rentabilidade e que vão ajudar principalmente nas relações comerciais. Portanto, aspecto bem forte de network, aspecto para prospectar parcerias, prospectar é, possíveis clientes, por exemplo, é um período bom, inclusive, de prospectar novos clientes e, lógico, então, favorecendo todo o network. Bom, o que que a gente vai fazer agora? Vamos compartilhar essa tela e eu vou mostrar aqui para vocês essa fase minguante, que é o que eu sempre faço, trago aqui para vocês poderem acompanhar, então,
todo o processo. Então, toda semana eu faço isso, gente. Isso é bem legal. Se você acompanha, chega até o final comigo. Se você então chegou até aqui comigo, aproveita, ó, já desce aí, faz, coloca aí o seu joinha, deixa o seu like. Isso é ótimo, porque o YouTube distribui depois para mais pessoas e a ideia é essa mesmo, a informação chegar cada vez mais para mais pessoas. Estamos aqui trabalhando com uma informação de qualidade, uma informação que vai trazer benefícios para você, e esse é o meu objetivo, sim, para te ajudar no seu dia a dia, ajudar a decidir melhor. Então, já compartilha também esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também gosta de astrologia, gosta desse olhar, mas que principalmente gosta de ter bastante clareza para agir, para tomar decisões, que essa é a ideia aqui. O mapa da Lua minguante, então só para explicar aqui para vocês, o início do ciclo é sempre quando a Lua está junto ao Sol, então tivemos no início do ciclo, que está agora, vai finalizar, a Lua nova no signo de Peixes, que aconteceu bem no final aqui do signo de Peixes. Tivemos depois a Lua anda, certo? Então ela foi para o signo de Câncer, aqui o signo de Caranguejo ficou Lua crescente. Depois ela está agora aqui no signo de Libra, que foi o mapa que eu passei para vocês semana passada, e aí no dia 10 de abril ela entra no signo de Capricórnio, fazendo então a outra quadratura com o Sol. Então esse é o ciclo, aliás, esse é um ciclo básico de entendimento. O 0 graus da conjunção, os 90 graus de crescente e de minguante, e os 180 graus de frente para o Sol, quando a gente tem a Lua cheia. E esses são os 4 pontos do ciclo que toda semana a gente trabalha aqui na Astrovisão. Então, a Lua minguante, que tem um reforço do planeta Júpiter ali. Então, Júpiter é um planeta que está participando ativamente dessa Lua minguante. Então, ele está na quadratura com o Sol e logo na oposição à Lua. Então, aquela questão, aquelas recomendações dos excessos, elas são muito fortes, sim, para esse período, e principalmente porque uma Lua em Capricórnio é uma Lua minguante, é uma Lua que pede esse olhar mais crítico para tomar decisões, mais crítico para realizar as coisas e principalmente mais cuidadoso. Agora, Júpiter é um planeta que desafia essa tendência, trazendo a tal da autoconfiança, dos excessos, dos exageros, às vezes dos erros de avaliação, porque a gente, por autoconfiança, a gente passa por cima de pontos importantes no próprio processo de tomar decisões. Então, vou tomar decisão, mas não estou tão claro na minha decisão, tomei decisão errada. E a consequência, então, é forte, porque uma lua minguante Capricórnio, ela requer ali muita tomada aí de responsabilidade, assumir a responsabilidade pelas decisões. Então, erros aqui podem ser erros bem importantes, erros que vão trazer consequências muito relevantes. Então, já sabendo disso agora, porque estamos antes ainda desse processo, já sinaliza ali no seu planner, na sua agenda, para olhar com cuidado para esse período com relação a isso, a essa tendência comportamental de uma autoconfiança exagerada. E isso faz nublar qualquer decisão assertiva. Porque uma autoconfiança exagerada vai fazer você passar por cima de todos os pontos que não deveria passar, principalmente quando a Lua está em Capricórnio, que ela exige um pouco, ela cobra uma postura com muita responsabilidade. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui. Uma coisa importante é que estamos num período de comemoração. Então lembrem disso. Eu deixei antes, vou reforçar agora. Estamos num período de comemoração. Então esse final de semana é um final de semana que já acontece a quadratura de Sol-Júpiter. Lembra do liga-desliga, que eu comentei antes? Conceito super importante para a gente trabalhar aqui. Liga-desliga, apesar da quadratura acontecer antes dessa lua minguante, acontece exata, a quadratura exata, já no início da semana, então já no dia 5, exatamente agora que é o final de semana de Páscoa, a gente tem a lua minguante, onde a quadratura está aqui também. Então lembra que não existe o liga-desliga? Então o aspecto exato é no domingo, mas ao longo da semana inteira o aspecto está ali. E faz parte do mapa também da lua minguante. Então está no céu essa configuração. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, saber que é dessa forma que funciona e não de outro jeito.
Não na base do liga-desliga, tá bom, gente? Isso é bem importante, porque isso faz você pensar a astrologia, pensar na hora de tomar decisão, pensar em fazer, na hora que fazer o seu planejamento e decidir qual dia você vai fazer aquilo, qual dia você vai fazer outra coisa, enfim, que dias que você vai fazer, quando você vai realizar as coisas que você quer realizar. Muito bem. Então, gente, finalizamos aqui essa astrovisão. Desejo a vocês uma excelente Páscoa para todo mundo, que seja um momento de grande renovação de energia, que é a data, o símbolo dessa data exatamente, que se renovem todas as energias e que seja uma Páscoa aí abençoada para todos vocês. Então, até a próxima astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.